universais. Entretanto, a maior semelhança entre ambas é a presença de Jesus, que na Umbanda é sincretizado com o Orixá Oxalá. Por isso, ao anunciar a nova religião, o caboclo das 7 encruzilhadas associou ao Evangelho. Teria sido acaso a presença dos ensinamentos do Cristo num ambiente religioso em que se cultua os orixás? Responderemos este assunto mais adiante. Concluindo este capítulo, queremos dizer que nossa intenção não é recomendar uma prática de Umbanda purista, mas sim fortalecer sua identidade, suas raízes ancestrais, inseridas num contexto social e psicológico atual, livre de perseguições e preconceitos religiosos, num ambiente de saudável diversidade, em que as diferenças devem unir e as semelhanças fortalecer. A Umbanda sobressai em relação a outras religiões, pois se adapta às consciências nas localidades geográficas onde se expressa, dando o tempo necessário, de acordo com a capacidade de compreensão de cada coletividade envolvida pelo manto da sua caridade, ao crescimento espiritual, sem julgamentos belicosos ou imputação de dor e sofrimento como formas de crescimento. Por sua ampliada universalidade, atrai para si outras religiões, fazendo com que o entendimento de cada consciência encontre referências rituais em seus terreiros, tal como uma costureira que alinhava vários retalhos numa mesma colcha. A Umbanda resgata o Consolador crístico, assim como Jesus fez em suas andanças terrenas, e não imputa aos seus prosélitos que fora de sua seara não há salvação. Capítulo 2. O Axé através da mediunidade. Axé é o fluido cósmico universal. Tudo tem axé: os minerais, as matas, as folhas, os frutos, a terra, os rios, os mares, o ar, o fogo. Todos nós, seres vivos, animamos um corpo físico que é energia condensada, e que também pode ser definido como uma usina de fluido animal, um tipo específico de axé, pois estamos em constante metabolismo energético para a sustentação biológica da vida, que é amparada por um emaranhado de órgãos, nervos e músculos, os quais liberam, durante o trabalho de quebra de proteína realizado no interior de suas células, uma substância etereofísica de que os mentores espirituais se utilizam em forma de ectoplasma. Durante a manifestação mediúnica no terreiro, são liberadas grandes quantidades de ectoplasma, decorrentes do próprio metabolismo orgânico dos médiuns e da multiplicação celular realizada em nível de plasma sanguíneo, na verdade, uma variedade de axé. Portanto, estamos sempre produzindo novas matrizes celulares, e a cada 7 anos, em média, temos um corpo físico novo. Nossa fisiologia é sensível à produção de um manancial fluídico consistente necessário, uma espécie de combustível indispensável às curas, desmanchos de magias e outras atividades espirituais que ocorrem nas sessões mediúnicas, inclusive as cirurgias astrais. Essa força fluídica que em tudo está é da natureza universal, independentemente do nome que queiramos designá-la. Os orientais a definem como prana. Numa linguagem mais esotérica, é fruto de variações, no plano etéreo físico, da energia primordial que sustenta o cosmo, em maior ou menor nível de condensação, para se manifestar no meio materializado afim. Existe uma natural, permanente e constante permuta de axé entre os planos vibratórios e as dimensões. Liberam axé processos químicos do tipo decomposição orgânica, evaporação, volatização e corrosão de certos elementos. É possível a liberação de axé do plano físico para o éter espiritual intencionalmente, por meio da queima de ervas e macerações, ou nas oferendas rituais com frutas, perfumes, água, bebidas e folhas. O axé é importantíssimo para a realização de todos os trabalhos mediúnicos. Na Umbanda, o método de movimentação dessa substância difere dos utilizados em outros cultos aos orixás, já que a mediunidade é sua ferramenta propulsora e condutora. É por meio da força mental do médium, potencializada pelos espíritos guias,
que são feitos os deslocamentos de axé fluido-energia. Os elementos materiais também podem ser utilizados, e então funcionam como potentes condensadores energéticos. Mas não são indispensáveis, pois deve prevalecer o mediunismo, e precisam ser encarados como importantes elementos de apoio, sem que deles criemos uma dependência psicológica ritualística. Entendemos que o equilíbrio na movimentação de axé se deve ao fato de que são utilizadas quantidades precisas e necessárias à caridade, não existindo excesso ou carência. Sejam os fluidos liberados pelos elementos materiais manipulados, ou pelo axé trazido pelos guias das matas e do plano astral, associado ao fornecido pelos médiuns, não há nenhum excesso. Há de se considerar que uma parcela da assistência doadora natural de axé positivo, o que se dá em virtude da fé, da veneração e da confiança no Congá e nos guias espirituais. Toda a movimentação de axé é potencializada pelos espíritos que atuam na Umbanda, falangeiros dos orixás que têm o poder mental para deslocar o axé relacionado com cada orixá e seu sítio vibracional correspondente na natureza. Todos esses procedimentos de atração e movimentação de axé não são baseados em trocas, obrigações, barganhas, toma lá dá cá, e sim na caridade desinteressada. Falar em movimentação de axé sem citar Exu é como andar de sapatos sem solas, um faz parte do outro. É Exu, enquanto vibração, que desloca o axé entre os planos vibratórios. Ele é o elemento dinâmico de comunicação dos orixás que se expressa quando o canal mediunidade é ativado. Como o axé é o sustentáculo da prática litúrgica umbandista, precisa ser regularmente realimentado, pois tudo o que entra sai, o que sobe desce, o que abre fecha, o que vitaliza se desvitaliza, para haver um perfeito equilíbrio magístico entre a dimensão concreta, física, e a rarefeita, espiritual. Sendo assim, mesmo que não manifestado pelo mecanismo da incorporação, pois existem terreiros que não permitem a manifestação dessa vibratória no psiquismo de seus médiuns, Exu é o elo de ligação indispensável no ritual de Umbanda. Por isso, não é necessário usar o axé do sangue nos trabalhos, hábito atávico que permanece em outros cultos, os quais respeitamos, sem emitir quaisquer julgamentos. Pois não somos juízes de nenhuma religião, embora nossa consciência não aceite a prática de tais atos litúrgicos, mesmo com fins sagrados. Na Umbanda, o aparelho mediúnico é o meio vitalizador do ciclo cósmico de movimentação do axé, retroalimentando-o. Sendo usina viva de protoplasma sanguíneo, ectoplasma específico gerado a partir do citoplasma das células. A cada batida do seu coração a energia vital circula em sua aura, através do corpo etérico, repercutindo em estratos vibratórios nos corpos mais sutis, e volatilizando no plano astral. Assim, os espíritos mentores, quais pastores de ovelha tosqueando a lã nas quantidades exatas que se renovarão, apoiam-se nos médiuns que fornecem a energia vital indispensável aos trabalhos caritativos. Entendemos que o amor dos guias espirituais, enviados dos orixás na prática da caridade umbandista, não combina com a imolação de um animal ou o sacrifício de uma vida para elaboração de uma oferenda votiva com a intenção de estabelecer o intercâmbio com o divino, objetivando uma troca de axé, ou para atender pedidos pessoais acionados por trabalhos pagos. Existem espíritos mistificadores, muitos dos quais fazendo-se passar por verdadeiros guias da Umbanda, que pedem sacrifícios e comidas, a fim de vampirizar esses fluidos. Estes são dignos de amparo e socorro, que é o que fazem as falanges de Umbanda. Esclarecimento de Ramatiz. Aos que muitos sabem e ambicionam, muito será cobrado. Qual vossa opinião sobre o sacrifício de animais na Umbanda? Ramatiz. A Umbanda não recorre aos sacrifícios de animais para assentamentos vibratórios dos orixás nem realiza ritos de iniciação para fortalecer o tônus mediúnico com sangue. Não tem nessa prática, legítima de outros cultos, um dos seus recursos de oferta às divindades.
A fé é o principal fundamento religioso da Umbanda, assim como em outras religiões. Suas oferendas se diferenciam das demais por serem isentas de sacrifícios animais, por preconizarem o amor universal e, acima de tudo, o exercício da caridade como reverência e troca energética junto aos orixás e aos seus enviados, os guias espirituais. É incompatível ceifar uma vida e ao mesmo tempo fazer a caridade, que é a essência do praticar amoroso que norteia a Umbanda do espaço. Toda oferenda deve ser um mecanismo estimulador do respeito e união religiosa com o divino, e daí com os espíritos da natureza e os animais, almas grupo que um dia encarnarão no ciclo hominal, assim como já fostes animal encarnado em outras épocas. Mas, e os dirigentes de centros que sacrificam em nome da Umbanda? Ramatiz, reconhecemos que na mistura de ritos existentes, nem tanto nas práticas mágicas populares, dado que templos iniciáticos vistosos matam veladamente para fazer o indispensável ebó ou padê de Exu, se confundem o ser e o não ser umbandista. Observai a essência da luz divina, fazer a caridade, e sabereis separar o joio do trigo. Tal estado de coisas reflete a imaturidade e despreparo de alguns dirigentes que se iludem pela pressão de ter de oferecer o trabalho forte. As exigências de quem paga o trabalho espiritual e quer resultados para ontem acabam impondo um imediatismo que os conduz a adaptar ritos de outros cultos aos seus terreiros. Na verdade, há uma enorme profusão de rituais que é confusa, refletindo o estado da consciência coletiva e o sistema de troca com o além que viceja o toma lá da cá. Toda vez que um médium aplica um rito em nome do divino e sacrifica um animal, interfere num ciclo cósmico da natureza universal, causando um desequilíbrio, pois interrompe artificialmente o quantum de vida que o espírito ainda teria de ocupar no vaso carnal, direito sagrado concedido pelo Pai. Pela lei de causa e efeito, quanto maior seu entendimento da evolução espiritual, que inexoravelmente é diferente da compreensão do sacerdote tribal de antigamente, ambição pelo ganho financeiro, vaidade e promoção pessoal, tanto maior será o karma a ser saudado, mesmo que isto aparentemente não seja percebido no presente. Dia chegará em que tais medianeiros terão de prestar contas aos verdadeiros e genuínos zeladores dos sítios sagrados da natureza que materializam os orixás aos homens e oportunizam os ciclos cósmicos da vida espiritual, ou melhor, as reencarnações sucessivas das almas em vosso orbe. Qual a diferença entre matar um animal nos ritos mágicos e utilizar esse mesmo animal como alimento, já que estaríamos interrompendo o mesmo quantum de vida que o espírito ainda teria de ocupar no vaso carnal, direito sagrado concedido pelo Pai? Ramatiz, muitos se alimentam dos animais e sequer acreditam em reencarnação. A cada um é dado o tempo necessário para a dilatação da consciência ante as verdades espirituais. Quanto às equânimes leis cósmicas, a mortandade impessoal automatizada nos frigoríficos modernos para saciar a fome animalesca de uma coletividade insaciável difere do ato individual do sacerdote que mata e orienta um agrupamento mediúnico. A responsabilidade do líder religioso é enorme. Quanto mais se beneficia da energia pelas vidas ceifadas dos irmãos menores para prejudicar os outros em favor próprio, mais irá agravar a sua prestação de contas nos tribunais divinos. Não somos afeitos a estabelecer sentenças. Mas certamente a avaliação de quem sacrifica em nome do sagrado, num rito de determinado culto religioso em que ainda persistem os usos e costumes por questão de fé ancestral, será feita, caso a caso, por quem tem competência no astral superior. Os compromissos daqueles que extinguem uma vida em um rito mágico qualquer é proporcional à consciência que o conhecimento propicia. Quanto maior o saber, tanto mais dilatadas as consequências dos atos de cada espírito, seja encarnado ou não. Qual a vossa opinião sobre o fato de alguns dirigentes proibirem médiuns carnívoros de trabalhar em seus centros? Ramatiz, há de se considerar que quando julgais verticalmente o ato do próximo, indicando defeitos e sentenciando o que é certo ou errado na conduta alheia,
Deixais vosso candeeiro embaixo da goteira. As determinações sectárias de alguns dirigentes espirituais encanados, proibindo médiuns carnívoros de trabalhar, é qual gotejamento que apaga a tênue luz crística que tendes em vós, já que a imposição dessa falsa igualdade não conscientiza amorosamente e sim exercita o orgulho de considerar-se melhor, mais evoluído e superior ao outro. Percebemos que várias lideranças umbandistas aceitam os sacrifícios animais e a cobrança para angariar simpáticos ao seu modelo de umbanda. Como interpretar isso? Ramatiz, a sede de poder e a disputa ensandecida de domínio perante a comunidade umbandista, ainda entontecida pela difusão de fundamentos jogados diuturnamente nas mais diversas formas de mídia que disfarçam no sagrado a venalidade de certos sacerdotes, impera nessas lideranças que travam verdadeira guerra para impor o seu modelo teológico. Assim, persistem numa busca ferrenha de adeptos para ter o rebanho maior, qual pastor que pula o seu cercado para pegar as ovelhas do vizinho. Não importa se o do lado cobra, raspa, corta e mata. O que vale é aumentar os adeptos, qual guru de outrora que impressionava as multidões ao amansar tigres e cobras. Lembrai-vos de que quanto maior inteligência e consciência, maior pode ser a ambição. Aos que muitos sabem e ambicionam, muito será cobrado pelos orixás. Estrutura energética do homem, karma e regência dos orixás. O homem é o último elo de uma cadeia de rebaixamento energético. Os chamados corpos sutis, ou veículos da consciência, abrigam o espírito no meio dimensional necessário para que ele se manifeste na busca de experiências destinadas à sua evolução. Desde que somos criados pelo amor de nosso Pai, somos deslocados por um movimento maior que nos conduz a vivências múltiplas destinadas à nossa educação cósmica. Existe um grande contingente de espíritos que habitam em volta da Terra, no chamado plano astral, onde vivem em seus corpos astrais, perispíritos, aguardando na fila a oportunidade divina de ocupar o vaso canal para resgatar débitos acumulados em vidas passadas, o que podemos denominar de karma acumulado. Pensemos que somos uma pilha que está destinada a descarregar-se para esgotar a quantidade de energia que precisa ser queimada no plano físico, mas nossa semeadura livre, que impõe a colheita obrigatória, acaba sendo potente dínamo que não nos deixa descarregar o karma acumulado. Isso ocorre em razão de nossa infantilidade perante as leis universais, pois, ao invés de gerarmos saldo positivo na balança de nossas ações, Dharma, geramos dívidas, karma negativo, para com nossos semelhantes, obrigando-nos a saldar débitos por meio de tantas reencarnações quantas forem necessárias ao aprendizado definitivo. O tempo é como um pai bondoso e a eternidade uma mãe amorosa que nunca se cansa de nos esperar. Os sofrimentos do nosso caminho são, portanto, consequências exclusivamente de nossas próprias ações. Os orixás, ou melhor, as energias e forças da natureza que estão presentes em todas as dimensões do universo, tal como se fossem o próprio hálito divino, formam impressões nos corpos espirituais desde o momento em que somos criados. Nesse instante, os orixás vibram em nosso nascituro espírito e demarcam, para o eterno devir, suas potencialidades em nós, como um carimbo que bate com força numa folha em branco. No exato momento em que tomamos contato com a primeira dimensão expressa na forma, se impregna em nossa matriz espiritual indestrutível, a mônada, um orixá que mais nos marcará, conhecido no meio esotérico como orixá ancestral. Cada um tem essa marca de nascença espiritual, como uma digital cósmica, e somente os espíritos celestiais responsáveis pelos planejamentos kármicos têm acesso a essa radiografia do eu espiritual mais primário de cada um, se aqui podemos nos fazer entender, dado a ausência de nomenclaturas equivalentes em nosso vocabulário terreno para melhor descrever a criação de espíritos e a gênese divina. Não vamos nos aprofundar nos aspectos mais abstratos da regência dos orixás,
os quais envolvem os processos divinos de criação de espíritos, pois ainda não estamos preparados para entendê-los. Limitando-nos ao contexto de nossa proposta editorial Umbanda Pé no Chão, podemos dizer que os orixás demarcam em nossa contextura energética fortes impressões no momento da concepção, união do gameta masculino com o feminino, e durante toda a gestação, uma vez que estamos num meio aquático de grande propensão ao magnetismo. Essa impressão culmina no exato instante de nosso nascimento, quando nossa cabeça rompe a placenta e o chakra coronário tem contato com as vibrações dos 5 elementos planetários: ar, terra, fogo, água e éter. Durante o ciclo reprodutivo, concepção, gestação, nascimento, é feita uma impressão magnética em nossos corpos sutis, astral e mental, de similaridades vibratórias afins com as energias dos orixás, fazendo-nos mais propensos e sensíveis a uns orixás em detrimento de outros. Então, nossos chakras, centros de energia que fazem a ligação entre os corpos físico, etérico, astral e mental, passam a vibrar em determinadas frequências receptivas às influências dos orixás aos quais estamos ligados para nos ajudar a evoluir, segundo débitos acumulados. Quando ferimos a lei do amor provinda da mente cósmica que vibra em todo o universo e rege nossos caminhos ascensionais, emitindo toda a espécie de pensamentos e emoções negativas e destrutivas, estamos quebrando uma cadeia de causalidade que, ao invés de nos libertar, propicia a formação do karma que nos prende ao ciclo das reencarnações sucessivas. Chegará o dia em que os rebeldes perceberão as forças sinistras que se intensificam na atmosfera psíquica coletiva da Terra, geradas pelos pensamentos e sentimentos humanos de ódio, inveja, luxúria, vaidade, concupiscência, e ciúme, medo, desconfiança e maledicência, que desencadeiam, por meio da lei da afinidade, competições, fracassos, guerras e desgraças no mundo, e desequilibram e enfraquecem cada vez mais os núcleos vibratórios planetários dos orixás. Assim como o barulho da dinamite em abrupta explosão na rocha causará uma onda de choque no sistema nervoso de quem a recebe com impacto, promovendo um deslocamento na estrutura celular do corpo físico, as labaredas dos sentimentos e ações movidos pelo egoísmo e desamor contra o semelhante perturbam as substâncias mais finas da estrutura atômica da mente, e, consequentemente, dos corpos astral e físico, em decorrência da ressonância no meio ambiente próximo àquele que as emite consciente ou inconscientemente, intencionalmente ou não, resultando no bloqueio vibratório da lei de afinidade em seu aspecto positivo e benfeitor, que é o aprisionamento reencarnatório para a retificação do espírito. Ainda que tenhamos a sensibilidade mediúnica exaltada para receber a energia dos orixás, a fim de facilitar o nosso equilíbrio, como um edifício construído por consistente argamassa que sustenta os tijolos, pensemos que o efeito causado por nossos desequilíbrios emocionais constantes, oriundos dos maus pensamentos que emitimos como potentes golpes contra as paredes desse prédio, acaba por causar uma fissura na estrutura atômica de nossos corpos e chakras, ocasionando as mais diversas anomalias comportamentais. Em nosso psiquismo, estão registrados hábitos viciados de outrora que serão refreados pelas energias dos orixás, para que seja possível o equilíbrio e a superação kármica enquanto espírito reencarnante que não se recorda de seus atos pretéritos quando em estado de vigília, é como usar um sapato de numeração menor, com o cadarço apertado. Assim, certos aspectos comportamentais são aprimorados de acordo com a influência das energias dos orixás. Se o psiquismo estiver saturado de energias positivas ou negativas, em abundância ou escassez, o ser encarnado poderá ter sérios distúrbios psíquicos decorrentes dos pensamentos desalinhados, os quais interferem na emotividade e causam sequelas nefastas quando somatizados, surgindo daí fobias, pânicos, depressões, ansiedades, fascinações, obsessões e doenças diversas.
Resumindo melhor, o médium sente com mais intensidade a influência dos orixás de acordo com a proporção da regência de sua coroa mediúnica. Ou seja, somos mais sensíveis a determinados orixás do que a outros. Como exemplo, apresentamos a seguir a regência da coroa mediúnica de um médium hipotético. Orixás regentes e o demonstrativo hipotético de influência. Primeiro, Oxóssi, de 30 a 40%. Segundo, Yansan, de 15 a 20%. Terceiro, Iemanjá, de 10 a 15%. Quarto, Omolu, de 5 a 10%. Os demais orixás se pulverizam podendo alterar-se em determinados momentos de nossa existência, como em situações em que nos deparamos com um problema sério de saúde ou passamos por mudanças pessoais abruptas. Nesses casos, a regência do orixá poderá ser alterada momentaneamente, prevalecendo a energia afim necessária ao momento kármico. Quando da fundação de um templo umbandista, por exemplo, que envolve sérias mudanças nas tarefas do médium destinado ao comando do terreiro, muito provavelmente esse médium ficará com a regência de Ogum provisoriamente em primeiro plano, pois esse orixá está à frente das grandes demandas. Ao envolver-se com o aspecto jurídico da legalização da casa, Xangô passará a influenciá-lo intensamente, a fim de que haja equidade e justiça em suas decisões perante o agrupamento de médiums e a assistência. Dessa forma, em certos momentos de nossas existências carnais, de acordo com o arquétipo e a influência psicológica dos orixás, essas energias se intensificam ou amenizam em nosso psiquismo e no nosso comportamento, sem alterar-se definitivamente a regência original dos orixás na nossa coroa mediúnica, uma vez que eles prevaleceram por toda a encarnação para auxiliar nossa própria evolução. Há de se comentar o comprometimento kármico que a regência dos orixás estabelece com os guias do lado de lá. Existe uma correspondência vibratória com as entidades que assistem os médiuns, as quais, por sua vez, também estão evoluindo. Então, no caso do demonstrativo hipotético de influência apresentado em página anterior, muito provavelmente o guia principal que irá amparar esse medianeiro, e dele se servir, será de Oxóssi, embora isso não seja obrigatório. Consideremos aí a sensibilização fluídico-astral recebida pelo médium antes de reencarnar, a qual foi detalhadamente planejada para funcionar como um perfeito encaixe vibratório para a manifestação mediúnica durante as tarefas caritativas, especialmente por se tratar da complexidade de incorporação aos moldes umbandísticos. Finalidade dos amacis e banhos de ervas. O amaci é uma mistura de ervas maceradas acrescentada à água de cachoeira, que é devidamente magnetizada em ritual próprio na frente do congá, a fim de fortalecer o tônus mediúnico facilitando as incorporações. A aplicação do sumo extraído das ervas se dá atrás do crânio, massageado na altura do bulbo raquidiano, diretamente numa linha vertical com a glândula pineal, centro psíquico de recepção da mediunidade que está diretamente ligado ao chakra coronário. Existem terreiros de Umbanda que não fazem amaci, alegando que os espíritas manifestam espíritos e os dispensam. Essa comparação é estapafúrdia e sem nenhum fundamento, provavelmente oriunda do ranço preconceituoso dos espíritas por todo e qualquer tipo de ritual. Sabemos inclusive que existem terreiros onde não se pode acender nem mesmo uma vela, outros dispensam os pontos cantados, bastando a concentração do médium. Se fosse um jogo de encaixar, tais posturas seriam como querer colocar um triângulo no buraco de um quadrado. Temos de ter claro que o médium espírita, ao contrário do médium que labuta na Umbanda, não trabalha com desmanche de pesados fluidos do astral inferior. Não desintegra campos de força magnéticos sustentados pelos despachos feitos com sangue e animais sacrificados, nem serve de escudo fluídico para energias jogadas contra consulentes que procuram os terreiros. A verdade é que, em determinados momentos do calendário de atividades anuais caritativas,
O medianeiro começa a sentir fraqueza generalizada, acompanhada de dor de cabeça, indisposição e desgaste geral. Além da reenergização regular junto à mata, cachoeira e mar, associada ao amaci, deverá tomar os banhos de ervas do pescoço para baixo, fortalecendo seus chakras com plantas afins com seus orixás regentes e guias em preceitos de fixação, consagração, proteção e descarga vibratória, para harmonizar o complexo fluídico, corpos e chakras. Não vamos dar aqui receitas de banhos e amacis. Importa apenas registrar o conceito e a importância desses fundamentos, pois os consideramos indispensáveis ao mediunismo na Umbanda. A importância do ritual, o espaço sagrado nos terreiros e sua diversidade de culto. Somos naturalmente desconcentrados. Conseguimos prestar atenção a uma palestra, sem ficar dispersos, por até 6 minutos. Por isso, os gestos, as palavras, os movimentos e os sons que caracterizam um ritual, de valor simbólico previamente conhecido dos participantes, repetidos com regularidade, favorecem a concentração e criam um condicionamento mental individual e coletivo que propicia um automatismo salutar na sintonia mediúnica. Por exemplo, diante do ponto cantado da entidade, quando o médium está pronto, ocorre imediatamente a incorporação mediúnica. Um ritual é uma forma de organização, um método sistematizado que objetiva disciplinar e dar uniformidade aos pensamentos, por meio de estímulos sensórios externos que são interiorizados no psiquismo. A repetição metódica e regular dos cânticos, a visão das imagens por todos os componentes do terreiro, dispostos de frente para o congá, os atabaques, os cheiros, a defumação, as cores, os movimentos repetitivos, tudo isso favorece o condicionamento anímico e a entrega passiva dos médiuns que darão sustentação à corrente, fortalecendo o intercâmbio mediúnico. Na Umbanda, existem diversos tipos de rituais que variam diante da necessidade espiritual do grupo e dos frequentadores da casa. Não vamos descrever nenhum deles, em razão da enorme diversidade em nossa religião, e cremos que a finalidade deste livro não é esta. Evidenciamos, porém, o aspecto social do ritual que une os seus praticantes em respeito e cumplicidade, além de estreitar os laços de amizade. Um terreiro de Umbanda é o local sagrado para o culto aos orixás. Entidades espirituais que estão presentes precisam de um ambiente magnetizado positivamente para a fixação e manutenção de suas energias no espaço físico astral consagrado pela fé e confiança dos frequentadores, tanto da assistência como do corpo mediúnico, sendo o lado de cá uma consequência do lado de lá, geralmente bem mais amplo. O culto serve, portanto, para a invocação e ligação mediúnica com os espíritos guias que se apresentam para a realização dos trabalhos de caridade. Há de se comentar que a diversidade de culto é consequência da fragmentação religiosa existente na consciência coletiva. Na Umbanda, essa diversidade se intensifica em razão de sua universalidade convergente, ou melhor, porque a Umbanda atrai para si seguidores de várias religiões que a procuram em busca da caridade. Portanto, a forma de cultuar o sagrado no interior dos terreiros não deve ser motivo de separatismos, uma vez que unidade na Umbanda não tem conotação de igualdade, ao contrário, as diferenças devem unir e não separar. Mensagem de Caboclo Peri. O ritual do terreiro é necessário para o ordenamento dos trabalhos. As formas cultuadas servem de apoio mental para afirmar os pensamentos por breves instantes, auxiliando-nos ao rebaixamento vibratório das energias dos orixás, aos quais estamos ligados para fazer a caridade na Terra. A disciplina externa deve estar alinhada com a organização interna dos médiuns, pois o templo de fora é um reflexo da igreja interna de cada criatura que comparece à sessão, em que serão atendidas centenas de necessitados, entre encarnados e desencarnados. A harmonia, ou como vocês dizem na Terra, o ponto de equilíbrio,
é alcançada ao se superar as fragilidades individuais, no esforço intencional de servir ao próximo, que deve ser renovado a cada encontro semanal. A vontade, alicerçada no livre-arbítrio e no amor incondicional ao semelhante para com o sagrado, é a maior fortaleza de cada um na caminhada em prol da evolução individual. Jesus é o maior exemplo dessa disposição interna. Por que pedimos silêncio no terreiro? Atente para o que você fala. Boas palavras são as que edificam, elevam e agradam. Más palavras são as que destroem, rebaixam e machucam. O que sai da boca é força criadora. Provindos de Deus, os orixás são os grandes criadores, e se expressam pelo som. A palavra é, portanto, um dos meios de manifestação do divino na Terra, e quando proferida passa a produzir efeitos, não há como fazê-la retornar. Por isso, ao adentrar uma terreiro de umbanda, pense antes de falar. Pense novamente e evite excessos, pois muito antes de sua chegada os falangeiros dos orixás já estão organizando, em nível astral, todo o aparato necessário para providenciar o socorro e a cura dos espíritos doentes e sofredores. Os meios necessários para a defesa desse hospital de almas são ativados com a finalidade de conter os ataques trevosos que a casa irá receber antes, durante e depois da sessão. Portanto, não seja o porta-voz das sombras, trazendo desarmonia para o ambiente. Facilite o trabalho, não julgando nada, não emitindo opinião, ou melhor, adotando uma postura de imparcialidade diante do momento existencial e da dor de cada um. Como você não sabe de seu passado, então deve vigiar os seus pensamentos e as suas palavras. Deve regrar-se pela verdade e pela sensatez, regular o tom de voz, falando mais baixo, e ser delicado com as pessoas. Médium trabalhador, é seu dever transmitir paz, certeza, carinho e alegria aos que chegam. Tudo que você fala precisa ser digno de ser ouvido por nós do lado de cá, singelos obreiros dos orixás. Lembre-se sempre disso e fale aos outros como se estivesse falando direto a Deus ao pisar num terreiro de umbanda. Exutiriri. As diferenças ritualísticas e a formação da consciência umbandista, a união nas desigualdades, religião, filosofia, ciência e arte. Ao observarmos o universo, o macrocosmo e o microcosmo que nos cercam, constatamos que nada é igual, e que Deus, o Pai-Mãe, Olorum, Zambi, Jeová, o grande incriado, o único eterno, ou como queiramos denominar o Criador, não fez suas criações todas iguais. Não somos robôs com a mesma programação existencial, pois a diversidade é inerente às almas. Assim sendo, a Umbanda nos educa a conviver com essas diferenças, sem o ranço religioso que trazemos em nossos inconscientes milenares, ancorado na disposição psíquica de impor igualdades ao outro. Na verdade, os terreiros são como escolas que nos instruem a aceitar a diversidade ritual com harmonia, numa fraternidade que faz conviver pacificamente com as desigualdades. É impensável uma entidade militante no movimento umbandista exigir que se deva entrar nesta ou naquela religião, culto, igreja ou filosofia, pois sempre parte da aceitação da fé do consulente, e, a partir daí, o direciona para o amor universal que se esparge em todas as formas de religiosidade existentes na Terra, levando-o a despertar o sentimento crístico de dentro para fora. Portanto, as formas externas em que se amparam nossa religiosidade no meio terreno nada mais são que escuras psicológicas transitórias, cuja finalidade é melhorar nossa compreensão do divino, de nossa centelha espiritual, e ensinar a nos relacionarmos de maneira mais profícua com o sagrado, expandindo nossa consciência no sentido de que fazemos parte de uma gigantesca concha de retalhos que está pacientemente sendo costurada para nossa reintegração cósmica. Interiorizamos a Umbanda no momento em que nossos espíritos vibram integralmente no amor incondicional, e passamos a não impor que fora de nossa religião, fé ou igreja não há salvação. Assim como os galhos das árvores são de todos os pássaros,
As diferenças ritualísticas na Umbanda se moldam à diversidade de consciências existentes e contribuem para a evolução coletiva, qual luz solar que clareia todos os telhados. A Umbanda representa no microcosmo humano a força integradora do universo. A vibração dos orixás, aspectos diferenciados dessa força integradora, ao convergir para ela, oferece um momento de unificação com o sagrado durante os seus cultos rituais, como se fôssemos peixes de um aquário que retornam ao oceano. O universo é como uma grande fraternidade em que o amor é a base que unifica os espíritos. Assim, mesmo nas dimensões de vida onde prepondera a unidade cósmica, o êxtase espiritual vivenciado pelos seres que ali se encontram não significa igualdade entre as consciências. Capítulo 3. A magia na Umbanda, as dimensões física, etérica, astral e a movimentação mediúnica de energias entre elas. Magia é movimentação de energia pela aplicação da vontade da força mental de um agente encarnado ou desencarnado, ou ambos, em união de interesses, com a finalidade de criar campos de forças magnéticos específicos, atração, defesa, retenção, repulsão. Atraímos energias quando riscamos um ponto com essa finalidade e, ao mesmo tempo, realizamos uma invocação. Quando tocamos uma sineta diante da tronqueira de Exu, local onde é fixado vibratoriamente o guardião do templo, geralmente à entrada e aos fundos do terreiro, nos defendemos pedindo proteção e segurança. Da mesma forma, alguns atos magísticos podem ter por objetivo a retenção de certas energias, como por exemplo, ao acendermos uma vela para um determinado orixá no local vibrado dentro do terreiro para essa finalidade específica, ou quando rogamos amor para Oxum ou prosperidade para Iemanjá. Temos de liberar o ato magístico da conotação de misticismo fantástico, de mistério fenomênico, de algo sobrenatural. Toda ação de magia se baseia em leis da natureza e delas não se consegue prescindir. Umbanda é essencialmente magística e toda sua magia tem por finalidade o bem do próximo. É importante deixar bem claro que todo ato de magia deve visar ao bem dentro da máxima evangélica de que devemos fazer ao nosso semelhante aquilo que desejamos a nós mesmos. A aplicação prática da magia se dá por meio de invocações, evocações, esconjuros, consagrações, contagens, cânticos, mantras e outros recursos utilizados para facilitar a concentração mental. Quanto mais unido for um grupo que objetiva praticar a magia, mais coeso e força terá o ato magístico, embora um mago adestrado consiga interferir em campos de energias somente pela sua mente disciplinada. Quando falamos em energia, tratando-se de magia, temos de contemplar as dimensões vibratórias mais próximas que nos cercam, ou seja, a física, a etérica e a astral. O pensamento tem poder criador e o que emitimos se movimenta nessas três dimensões. A partir dessa realidade, nos conscientizamos de quão responsáveis somos pelo que pensamos. Detalhando melhor, a dimensão física é formada de energia condensada, matéria. A dimensão etérica tangencia contígua à física e se sustenta pela constante emanação fluídica desta, fazendo parte dela. E finalmente temos a dimensão astral, da qual a dimensão material, em que nos encontramos encarnados, é consequência, como se fôssemos um gigantesco mata-borrão. Salientamos que é verdadeira morada planetária ao mundo astral, onde passamos a maior parte de nossa existência como desencarnados. Na Umbanda, a movimentação de energias entre essas dimensões se dá pela via mediúnica, não bastando apenas ser um mago sacerdote. São os guias do lado de lá quem conduzem todos os trabalhos e têm o alcance de justiça e outorgado astral superior para determinar a amplitude das tarefas realizadas. Por esse motivo, ficamos bastante receosos com os muitos magos existentes atualmente, e com a rapidez com que são formados. Somos de opinião que está faltando mediunidade e muita magia praticada por aí. Preocupa-nos os cursos de formação coletiva,
regiamente pagos, para se obter insígnias sacerdotais de mago disso ou daquilo, com solenidades grandiosas de entrega de títulos e paramentos bonitos. Todo cuidado é pouco quando tratamos com magia cerimonial caritativa de auxílio ao próximo, pois aquele que não tem patuá que não se meta com mandinga, diz-nos sempre a veneranda vovó Maria Conga, sabedora do efeito de retorno para todos nós quando interferimos em campos de energias de outras pessoas, sem autorização para fazê-lo em conformidade com as leis kármicas. É preciso comentar que todo médium da Umbanda é, em maior ou menor proporção, um mago, mas nem todo mago é um médium, pois a premissa para se ter uma função sacerdotal na Umbanda é a mediunidade, e não o contrário, dirigentes magos, sem nenhuma mediunidade, na frente de um congá. Nada temos contra a ênfase mágica sacerdotal e iniciática de outros cultos, que até podem ser confundidos com a Umbanda, em vários aspectos ritualísticos, pelos olhos leigos da sociedade. Ocorre que não somos meros repetidores de ritual, qual cenógrafos de teatro. Não sabemos exatamente o que se está fazendo por aí, mas com certeza esse grande comércio de magia que está virando indústria não é Umbanda, aquela Umbanda simples e de pujança mediúnica instituída pelo caboclo das 7 encruzilhadas. A ênfase iniciática e mágica, meramente pelo efeito ritual externo, vistoso, decorre da vaidade humana e ao reducionismo da nossa religião, da sua humildade, simplicidade, e principalmente do mediunismo com as suas entidades, verdadeiras mantenedoras da força e do axé de nossos congás por este Brasil afora. A importância dos elementos e dos condensadores energéticos, ar, terra, fogo e água, álcool, ervas, fumaça, som, as guiás, os pontos riscados, a pólvora, as oferendas, a água. Os elementos materiais não são indispensáveis e não devem se tornar bengala psicológica. As vibrações dos orixás respondem à invocação pela força mental. Obviamente essa resposta varia de indivíduo para indivíduo. Experiências sacerdotais de vidas passadas utilizando essas energias fazem parte do inconsciente dos médiuns magistas da atualidade. Temos de considerar que a aparelhagem fisiológica do médium, quando vibrada junto com os guiás por meio da incorporação, fornece abundantes fluidos que serão movimentados para a caridade. Por outro lado, sabemos que os elementos materiais são importantes condensadores energéticos. Na prática do terreiro, aprendemos que, em determinados atendimentos, se utilizássemos só a força mental, os trabalhos ficaram por demais prolongados e muito cansativos. Outro fato que reforça essa opinião é que somos naturalmente desconcentrados, ainda mais depois de 2 a 3 horas de extenuantes passes e consultas, em que nos defrontamos com as mais inimagináveis mazelas humanas. Elencaremos a seguir alguns condensadores energéticos e sua utilização no terreiro. Álcool/fogo, transmutação, asepsia e desintegração de trabalhos de feitiçaria que estão vibrando no astral. Ervas, maceradas liberam prana, axé vegetal, pelo sumo das plantas, queimadas, fumo, defumação, dispersam seus princípios químicos no ambiente astro-etéreo físico. Som, atração, concentração ou repulsão de certas energias. Guiás, imantação da vibração do orixá para proteção e descarga do médium. Pontos riscados, campos de força magnéticos de atração, retenção e dispersão, usados junto com os pontos cantados. Pólvora, deslocamento do éter, ar, para desintegração de campos de forças muito densos. Oferendas, agradecimento e reposição de axé. Na Umbanda não fazemos oferendas para trocar. Água, imantação de uma maneira geral, descarga fluídica, meio condutor de fluidos que se quer fixar. Devemos usar os elementos materiais com parcimônia e sabedoria,
pois quando bem utilizados são valiosas ferramentas de apoio liberadoras de energias para os trabalhos de caridade, preservando o corpo mediúnico de maiores desgastes. Os fundamentos do Congá: atrator, condensador, dispersor, expansor, transformador e alimentador. O Congá é o mais potente aglutinador de forças dentro do terreiro, e atrator, condensador, escoador, expansor, transformador e alimentador dos mais diferentes tipos de energias e magnetismo. Existe um processo de constante renovação de axé que emana do Congá, como núcleo centralizador de todo o trabalho na Umbanda. Cada vez que um consulente chega à sua frente e vibra em fé, amor, gratidão e confiança, renovam-se naturalmente os planos espiritual e físico, numa junção que sustenta toda a consagração dos orixás na terra, na área física do templo. Vamos descrever as funções do Congá. Atrator: atrai os pensamentos que estão à sua volta num amplo magnetismo de recepção das ondas mentais emitidas. Quanto mais as imagens e elementos dispostos no altar forem harmoniosos como o orixá regente do terreiro, mais intensa é essa atração. Congá com excessos de objetos dispersa suas forças. Condensador: condensa as ondas mentais que se amontoam ao seu redor, decorrentes da emanação psíquica dos presentes, palestras, adoração, consultas etc. Escoador: se o consulente ainda tiver pensamentos negativas, ao chegar na frente do Congá, elas serão descarregadas para a terra, passando por ele, o Congá, em potente influxo, como se fosse um para-raios. Expansor: expande as ondas mentais positivas dos presentes, associadas aos pensamentos dos guias que as potencializam, são devolvidas para toda a assistência num processo de fluxo e refluxo constante. Transformador: funciona como uma verdadeira usina de reciclagem de lixo astral, devolvendo para a terra. Alimentador: é o sustentador vibratório de todo o trabalho mediúnico, pois junto dele fixam-se no astral os mentores dos trabalhos que não incorporam. Todo o trabalho na Umbanda gira em torno do Congá. A manutenção da disciplina, do silêncio, do respeito, da hierarquia, do combate à fofoca e os melindres, deve ser uma constante dos zeladores, dirigentes. Nada adianta um Congá todo enfeitado, com excelentes materiais, se a harmonia do corpo mediúnico estiver destroçada. É como tocar um violão com as cordas arrebentadas. Caridade sem disciplina é perda de tempo. Por isso, para a manutenção da força e do axé de um Congá, devemos sempre ter em mente que ninguém é tão forte como todos juntos. Capítulo 4. Sessão de caridade. A sessão de caridade é uma ocasião de grande movimentação espiritual na choupana do Caboclo Peri. É quando recebemos pessoas para passes e consultas com as entidades manifestadas em seus médiuns. Como as portas são abertas ao público, temos de estar preparados para nos defrontar com todo tipo de situação, como por exemplo, consulentes com mal-estar súbito, manifestações mediúnicas descontroladas, e outros percalços que possam surgir arquitetados pelo astral inferior. Ter nos locais consagrados aos orixás cultuados. Assim, durante a sessão de caridade, realizamos os preceitos por orixá, de acordo com a necessidade energética do consulente. É um enorme trabalho de orientação, consolo e cura espiritual em que são atendidos centenas de espíritos encarnados e desencarnados. Há ainda palestras doutrinárias antes da abertura das sessões, com termos variados. Minutos antes do início dos trabalhos, realizamos junto com a assistência uma irradiação com o ritual da chama, fogo, em que são transmutadas muitas energias deletérias e socorridos espíritos sofredores. O desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento mediúnico na Umbanda é prático e requer um tempo de aprendizado para o médium, a fim de que ele se acostume com as vibrações das entidades e aprenda a ser passivo para deixar o guia se manifestar. Como vivemos a era da mediunidade consciente,
Esse período é necessário para o autoconhecimento e o aprofundamento da confiança do neófito. Nosso desenvolvimento mediúnico não acontece em dia separado, e sim durante as sessões de caridade, dentro de uma proposta prática, pé no chão. É ao lado dos médiuns que já estão dando consultas, vendo os cambonos atuando e escutando todo o burburinho da Engira, que os médiuns iniciantes, aos poucos, vão se tornando mais confiantes e, no momento certo, manifestam os seus guias. É muito raro haver mais de 3 médiuns em processo de desenvolvimento na Choupana, em razão da atenção requerida. E consideramos que um dia específico para o desenvolvimento só é necessário em agrupamentos com grande número de integrantes, o que, no nosso caso, comprometeria a qualidade do trabalho. Somos de opinião que Umbanda não é quantidade de médiuns, nem terreiro com axé significa terreiro maior. A desobsessão na Umbanda e a contramagia para o reequilíbrio. A desobsessão na Umbanda ocorre durante as consultas da sessão de caridade. Com a palavra mansa e calma do preto velho, com a austeridade direta do caboclo, com a irreverência do Exu, vão os obsessores sendo doutrinados e encaminhados ao astral. Muitas vezes, basta um passe com o galinho de arruda e o enorme amor de uma vovó para que os ferrenhos inimigos do lado de lá se apaziguam e se deixam levar. Quem tem olhos de ver e ouvidos de escutar podem observar o que acontece em nossas engiras. Entendemos como contra-magia todo o axé, força, do orixá que é canalizado para o equilíbrio do consulente. É como um suprimento energético que está faltando. Numa sessão de caridade, todas essas energias se movimentam para que as entidades possam utilizá-las na medida exata para o bem-estar de cada um. Capítulo 5. O que são orixás? Os orixás são aspectos da divindade, altas vibrações cósmicas que se rebaixam até nós, propiciando a apresentação da vida em todo o universo. Cada um dos orixás tem peculiaridades e correspondências próprias da Terra, cor, som, mineral, planeta regente, elemento, signo zodiacal, essências, ervas, entre outras afinidades astromagnéticas que fundamentam a magia na Umbanda por linha vibratória, texto extraído de A Missão do Umbanda. Os sítios vibracionais dos orixás. Encontraremos nos sítios vibracionais dos orixás sempre os 3 reinos, animal, vegetal e mineral. Os 7 sítios vibracionais principais são mar, praia, rio, cachoeira, montanha, pedreira e mata, os quais descrevemos a seguir. Mar, tudo no mar é movimento. Seu incessante vai e vem é a própria pulsação da vida, com sua expansão e contração, cheia e vazante, levando tudo que é negativo, transformando e devolvendo convertido em positivo. Seu próprio som expressa essa possante e magnífica transformação. Praia, tem praticamente a mesma composição do mar, sendo condensadora, plasmadora, fertilizante e propiciatória. Faz um potente equilíbrio elétrico, desimpregnando, descarregando excessos e promovendo o equilíbrio da energia interna do indivíduo. Rio, condutor, fluente, sem ser condensador, faz as energias fluírem, e também vitaliza. É muito importante numa purificação astrofísica do indivíduo e na eliminação de cargas negativas. Cachoeira, encontramos elementos coesivos das pedras, mineral, e água potencializada na queda da cachoeira, que produzem ou conduzem várias formas de energia. Como as águas fluem num só sentido, purificam, descarregam, vitalizam, equilibram e fortalecem o indivíduo como um todo, no físico e etérico. Pedreira, reestrutura a forma, regenera, fixa, condensa, plasma e dá resistência mental, astral e física ao indivíduo. Mata, condensa prana, energia vital, restabelece a fisiologia orgânica, principalmente a psíquica, fortalece a aura, o campo astral, o eletromagnetismo, a saúde, o mediunismo, plasmando forças sutis. Montanha,
Mesmo procedimento acima, havendo predominância dos elementos eólicos. Alguns tipos psicológicos associados aos orixás. São necessários anos de vivência prática no terreiro para que nos aprofundemos neste assunto. Ponderamos que os traços psíquicos